Shalom então a você que nos assiste, eu sou o professor Mateus Andona, estou aqui na sinagoga Har Tzion, que há pouco voltou com as suas atividades presenciais, estamos com um público aqui bem reduzido, mas de forma ininterrupta há 23 anos, completos na semana que vem, há 23 anos apregoando semanalmente a palavra do Eterno, a palavra da vida. E eu quero apresentar para você o estudo de hoje, dê uma olhada aqui na tela, é a porção Kitetse, de Deuteronômio 21, 10 a 25, 19, e o título do estudo será A Torá do Espírito da Vida. A Torá do Espírito da Vida. Então você pode abrir a sua Bíblia, a sua Torá, a sua Tanar, em Deuteronômio Devarim, no capítulo 21, a partir do verso 10. Será o nosso estudo de hoje. E eu quero chamar a sua atenção, já colocando aqui na tela a primeira observação. Veja só. Moisés recapitula e explica minuciosamente os mandamentos da Torá para que Israel pudesse viver na justiça do Eterno. Veremos mandamentos sobre casamento, mandamentos sobre divórcio, mandamentos sobre direitos familiares, né? A turma aí do direito familiar, turma dos filhos rebeldes, tem uma turma também, infelizmente, de filho rebelde. Então está aqui, ó, essa porção vai tratar de filho rebelde, vai tratar de relação sexual ilícita, vai tratar de lei de castidade, vai tratar de lei sanitária, você que não é muito aí da turma da higienização, lei sanitária, vai tratar da lei do levirato. Então, essa porção vai tratar de várias leis, várias instruções, que tem por objetivo fazer com que o povo de Israel andasse em justiça, fazer com que o povo de Israel andasse em santidade, andasse em boas obras. O objetivo da Torá, o objetivo dos mandamentos, desses vários que você vai ler aqui comigo, tem a intenção de fazer você ter vida. O objetivo da Torá não é te dar vida eterna, o objetivo da lei de Deus é te qualificar para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ela explica o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, atitudes que desagradam a Deus, atitudes que são abominação a Deus, abominações a Deus, atitudes que vão fazer você ser justo com o próximo, atitudes, preceitos, valores, princípios que vão fazer você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregador, um bom funcionário, um bom líder. Para que você possa ler e entender essas leis da forma correta, você tem que ter um parâmetro em mente. É esse aqui que eu vou te mostrar. Os mandamentos da Torá possuem uma concha, em hebraico é chamado clipá. Clipá é concha, casca. Todo mandamento tem uma casca e uma polpa. Uma casca e um princípio interno, intrínseco, lá dentro. O núcleo moral é o núcleo do mandamento, a essência do mandamento. A casca, ela pode ser o quê? Atualizada, ela deve ser atualizada. Você consegue manter o núcleo do mandamento alterando o quê? A casca. As leis em relação ao Shabat. Ótimo exemplo. Na Torá, o negócio é, o camarada não pode trabalhar, ele não pode ficar fazendo atividade. O Shabat é um dia de descanso ao Eterno, um dia de celebração, um dia de alegria. Ah, mas está lá que não pode acender fogo. Mas é lógico. O que você acha que tinha que se fazer para acender um fogo lá no sábado, meu irmão? Ou qualquer dia? Você tem que sair, tem que buscar a lenha, ou se já está cortada, tem que pegar a lenha, tem que trazer. Como é que você faz o fogo? Fricção, meu irmão. Você já tentou fazer fogo com fricção? Eram horas aí para o camarada acender o fogo, e quando acendia, você tinha que mantê-lo, você não podia apagá-lo, você tinha que mantê-lo, e mantê-lo dá trabalho. Aí você vê na Torá lá, não pode acender fogo. Por quê? Porque o sujeito trabalhava realmente para poder acender e manter um fogo.
Nós estamos no século 21. Eu estou te falando, eu aprecio as leis rabínicas, mas rabino nenhum representa autoridade sobre a minha vida. Só a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é autoridade sobre a minha vida. Ah, mas tem facções rabínicas que falam que é proibido acender uma luz no Shabat porque você está realizando trabalho que é acender fogo, acender luz. Eu acho que não. Eu não considero assim, não aplico essa regra. E nem vou aplicar e nem quero aplicar. Porque eu não acho que eu apertar um interruptor vai ser o trabalho caracterizado lá da Torá, que a Torá proíbe. Agora, ao mesmo tempo, se a casca se adapta, o núcleo permanece o quê? Sólido, firme. Vale até hoje. Qual é o núcleo? Separa esse dia para o Eterno. Tem que separar. Tem que separar. Tem que ser um dia especial. Tem que ter deleite, tem que ser diferente dos outros. Shabat é diferente dos outros. Começa de manhã, quando você vai à sinagoga para adorar o Eterno, para encontrar com os irmãos. Você já veste a roupa diferente, você já vem diferente, já passa aquele perfume de final de semana. Você tem perfume de final de semana? Tenha, compra um mais baratinho para você usar dia de semana. E compra um para você usar no Shabat. Você vem com o perfume do Shabat. Você vem com aquela expectativa, hoje é o Shabat. Isso é eterno. Então, quando você estuda a lei de Deus, você vai estudar essa semana, o Deuteronômio é ótimo para você aprender sobre as leis de Deus. Leia Deuteronômio, mas leia com essa mente. Não seja fixado na letra, porque a letra mata. Mata. Mas o espírito da lei o quê? Traz vida. A lei é vida. Tem que ser no lugar certo, ela tem que entrar na sua vida da forma certa, senão ela gera morte. Se ela entra pelo Espírito de Deus em você, aí ela gera vida. A mesma lei. Qual é o princípio? Preservação da vida. Pikuach nefesh. Preservar a vida. Preservar a higiene. Está falando aqui, camarada vai na guerra, deu dor de barriga. Traz na mochilinha o quê? Um porrete, uma pá. Você vai ter que fazer a necessidade. Ô meu irmão, não deixa o negócio lá não, pelo amor de Deus. Enterra. Por quê? Porque o Eterno anda no meio de ti. Santidade. Você tem cachorro em casa? Tem. Mas educa o seu animalzinho. Não, eu estou trazendo para os dias de hoje. Às vezes a gente vai para visitar o irmão, né, antes da pandemia, entra na casa do irmão, está aquele cheiro de cocô, de cachorro. Ah, mas o cachorro de apartamento, tá bom, mas tem que ter um... Aí o seu padrão de higienização tem que ser mais aprimorado ainda, se você tem um animal dentro de casa. Não deixa as fezes do cachorro lá na sala, gente. Aí você tem aquele tapete todo felfudo, o cachorro, ele vai fazer naquele tapete. Aí você só cata e deixa lá. Aquilo vai dando aquele cheiro, aquela coisa. Aí você vai visitar o irmão, você não sabe o que você... O irmão beijando o cachorro na boca. O irmão pega o gato e o gato lambendo a boca dele, ele lambendo o gato. Eu falei com os meus filhos, gato não tem papel higiênico. Ué. Gato não tem papel higiênico. Você sabe o que ele usa. E você vai e lambe a boca do gato, lambe a língua do gato? Deixa o gato lamber sua boca, meu irmão. Você está rindo, mas são coisas que eu leio a Torá. Ô meu irmão, você não acha que eu chamo a existência, eu transfiro para os dias de hoje? Eu transfiro mesmo. Falei, peraí, gente, Deus está preocupado com a higiene, com a limpeza, com a pureza, com a saúde do povo. E está o povo aí fazendo essas coisas. Por quê? Porque não dá importância à lei de Deus. Então tem que ler os mandamentos, em vez de você ficar assim, que lei retrógrada, né? Olha só, o camarada mandando enterrar as próprias fezes, que lei retrógrada. Não, que lei maravilhosa, traga para os dias de hoje. A Torá é perfeita, Davi escreveu, e restaura a vida. Alma quer dizer vida. A Torá é perfeita e restaura a vida. Restaura a vida.
Restaura a vida. Olha, então é o seguinte, leis são adaptadas a todo momento pelos rabinos e até mesmo pelos apóstolos. Adaptaram lei lá também. Para quê? Para que a essência da lei seja aplicada em contextos e situações diferentes da época. Ou seja, o princípio do mandamento é mais importante que a sua externalidade. Qual seria o objetivo principal e universal da Torá? Quando a gente fala assim, qual é o objetivo da lei? O primeiro texto que me vem à mente é Romanos 10:4. Aí você vai consultar aí Romanos 10:4, pois o fim da lei é Cristo. Ih, Mateus, não, você está perguntando a importância da lei, e aqui está falando que Cristo acabou com a lei. Não, meu irmão. Paulo fala o contrário. Só volta aí 3 capítulos, você vai ver Paulo falando exatamente o contrário. A lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. Anulamos então a lei pela fé? Não, de forma alguma, antes confirmamos a lei. Então isso que Paulo está falando, claro que não pode ser em relação a término, eu sei. Porque senão Paulo ficou, né? Exagerou na dose do gadernal, ficou meio desconexo e escreveu o capítulo 10, esqueceu o que ele escreveu no 7. Não, Paulo não era esquizofrênico, ele não escreve que é bom, depois escreve que é ruim. Romanos 10, verso 4, o grego, que a gente tem origem aí, claro que escrevendo para romano, ele deve ter escrito mesmo em grego. É telos, porque o telos da Torá é o Messias. O objetivo da Torá é o Messias. Telos quer dizer objetivo, fim. Fim de finalidade. Porque o telos da Torá é o Messias, é Cristo. Não é o que Yeshua falou lá em João capítulo 5? Moisés escreveu a meu respeito? Checai analisai as escrituras para ver se elas falam de mim mesmo. Moisés escreveu sobre mim, a lei fala sobre mim. É o que Paulo repete. O objetivo da lei é Cristo, é Yeshua. Olha que interessante, pessoal. Quero mostrar para você aqui, já caminhando para a nossa conclusão. O meio evangélico tem uma imagem muito ruim da lei, o meio cristão como um todo. Eles têm uma aversão à lei de Deus por causa de falsos conceitos que foram sendo passados aí há 2000 anos. Tem um conceito completamente errado da lei de Deus, completamente distorcido da lei de Deus. Quando eu vejo alguns líderes pregando contra a lei de Deus, eu fico falando assim, gente, esse camarada não lê Salmo, não? Não estuda Salmo. Que um camarada, uma pessoa que se diz líder e prega contra a lei de Deus, não lê o livro de Salmos. Não vê lá que Davi escreve que a lei do Senhor é perfeita, restaura a vida, ó como ama a tua lei, os teus preceitos escondi no meu coração para não pecar contra o Senhor. A tua lei, Salmo 119, 142, a tua lei é a verdade. Aí fica o camarada escrevendo contra, pregando contra a lei de Deus. Não estuda Salmo, não vê que a lei é espiritual. Nós temos que restaurar o conceito da lei de Deus. Por quê? Porque tem tudo a ver com a obra de Yeshua. Para que a lei foi dada? Eu dei alguns exemplos aqui no início desse estudo. Para a vida, não é? Para deixar a vida mais fácil, para deixar a vida saudável, feliz, alegre. Olha o que Deus fala aqui no próprio Deuteronômio, capítulo 30. Vê que esta palavra que coloco diante de você, ou seja, a lei, as instruções, os mandamentos, ela tem que estar o quê? Ela está perto, ela tem que estar na sua boca e tem que estar no seu coração. Para quê? Quando a palavra está na boca, tudo bem, você sabe dela. Mas e quando ela está no coração? Aí você cumpre. Palavra na boca quer dizer que você conhece. Você decorou. Mas adianta alguma coisa? Não. Quando ela está no coração, aí você cumpre. Aí você obedece. Então, eis que a palavra que coloco diante de vocês não está longe, mas ela está perto. Na boca e no coração, para que você as cumpra. E vê que coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Olha só. Quem guardar os mandamentos que Deus ordena, amando a Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus mandamentos, estatutos e os juízos, viverá.
Ah, então a promessa da lei é vida. Viverá. E te multiplicará. E o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. É uma palavra aplicada a Israel, ela tem um contexto clássico, mas ela é aplicada a quem pega o princípio. Quem anda em obediência nos caminhos de Deus é abençoado com vida. Agora, olha o que Yeshua diz lá em João capítulo 10. Então você sabe, a Torá foi dada para que vocês tenham vida. O que Yeshua diz? Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá. Kitetse. Ó, paraxá de hoje. Ó. Entrará e sairá. Por que sai? Por que sai? Ele devia ter falado, eu sou a porta, quem em mim entrar, eu jamais deixarei sair. Mas ele está falando, não, vai entrar e vai sair. Por que você vai sair? Porque uma vez que Yeshua entrou lá dentro de você, te deu o Santo Espírito, ele vai querer que você ande em boas obras. Você não vai ficar lá dentro do santuário para sempre, não. Você vai para o mundo ser luz. Você entra, recebe e sai para levar o que você recebeu. Vai ficar lá dentro da concha lá não, ó. Entra e sai. E você vai achar o quê? O que é pastagem? Sustento. Você vai ser sempre sustentado lá fora. Você não está abandonado, não. Yeshua está em você. Olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham... Está vendo alguma semelhança aqui em Deuteronômio 30 com João 10? Tanto a Torá quanto Yeshua foram dadas para que as pessoas tenham vida. Agora tem que juntar os dois textos. Espera aí, é a Torá que veio para dar vida ou foi Yeshua que veio para dar vida? Como se... Aí nós vamos fazer uma midrash. Midrash, eu vou correlacionar os textos para entender o que eles falam. Porque aparentemente são contraditórios. Se Moisés fala através do Espírito de Deus que a lei é para dar vida, e Yeshua vem e no seu discurso fala que ele dá vida e vida em abundância, quem é que dá a vida? Você tem que achar a relação entre lei e Yeshua. E vida. Um triângulo aí. Ó. Como é que você vai explicar essa equação? Se a Torá foi dada para fazer com que o homem vivesse a sua vida de acordo com a justiça de Deus, e Yeshua afirma que veio para que a gente tivesse vida em plenitude, qual é a relação entre Yeshua, a Torá e a vida? Você tem que relacionar os três para que os três façam sentido. Um não pode anular o outro. Vamos fazer uma midrash? Vamos chamar aqui o profeta Jeremias para nos abençoar com seus escritos? Olha só, vamos ler, pessoal que fez o curso de hebraico aí, ó, da direita para a esquerda. Natati et torati bekirbam ve'alibam ertavna ve'aiti laem le'elohim ve'ema iu li leam. Jeremias 31:33. Dei a minha Torá entre eles, e nos seus corações lhe inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Opa, começou a clarear aqui a Midrash. A Torá foi dada para dar vida? Foi. Yeshua foi dado para dar vida? Foi. Como é que relaciona esses dois? Deus está falando. A Torá dá vida. Quando ela está escrita no coração. Por quê? Um povo que é o povo de Deus e um povo que tem por Deus Adonai é um povo que vive, tem vida. Onde é que Yeshua entra nessa equação? Você já sabe que a Torá tem que estar escrita no coração para dar vida. A mesma Torá que foi dada para que o homem vivesse em harmonia com Deus, que é boa e perfeita, pode ter o efeito de maldição, peso e condenação. Basta ler Deuteronômio capítulo 28 para você ver lá a maldição da lei. Está prescrito lá todas as consequências daquele que desobedece à lei de Deus. Aqui você entende que a lei ela tem que estar escrita no coração. Porque se ela não estiver escrita no coração,
ela vai estar só onde? No seu intelecto. Lei no intelecto é a pior coisa que tem. Porque vai te dar consciência daquilo que agrada e não agrada a Deus, não vai? Você está vivendo agradando a Deus? Não. Você está vivendo em pecado, você vive uma vida carnal. Aí você cisma de estudar a Torá, porque você achou bonito. Você achou que vai te dar uma pinta de intelectual, de sabichão, se você estudar a Torá, saber hebraico. Sua vida está um lixo. Sua vida está um lixo. Mas você descobre que tem que entrar nessa de judaísmo, de hebraico, que você vai ser bem visto aí fora, os seus irmãos da igreja. Aí você, com a vida toda arrebentada, toda perturbada, você começa a estudar a Torá. O que isso vai acontecer? O que vai trazer para você? Bênção ou condenação? Lógico que é condenação, porque agora você vai passar a entender que a sua vida, do jeito que você está vivendo, está toda errada. Que você não pode ter relação sexual com a sua namorada, que você não é casado com ela, que você não pode desonrar pai e mãe como você está fazendo, que você não pode explorar seu funcionário como você está explorando, que você não pode... A mesma lei, que para uns é vida, para esse pobre coitado vai ser o quê? Condenação e peso. A letra mata. A lei está só na mente. Paulo escreve, Romanos, capítulo, você pode acompanhar aí, 7, verso 5. Porque quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela Torá, olha aí pessoal, ele está falando dele como judeu, ele conhecia a Torá, aprende desde criança, mas vivia em pecado. O que acontecia? As paixões pecaminosas eram postas em evidência pela Torá, que operavam em nossos membros, as paixões pecaminosas, tá? Atuava no membro, você pecava. A fim de frutificarem para a morte. O salário do pecado é a morte, o fruto do pecado é a morte. Agora, porém, libertados da lei, meu amigo, que tipo de libertação ele teve aqui da lei? Que aí o sujeito fala assim, então, eu já vi pastor que me citou esse texto, Romanos 7, aqui ó, nós estamos libertos da lei, Mateus. Por que você está pregando lei aí? Está aqui liberto. Não. Que lei que ele está falando aqui? É a Torá que estava escrito o quê? Não estava no coração. Era a Torá que oprimia. Por quê? Porque ele estava em pecado. Quando você tem uma mudança de atitude, um novo nascimento no Espírito, essa lei que você conhecia e que te oprimia, porque falava, acusava os seus erros, o que ela passa a fazer? Ela passa a estar dentro de você. Ela não é mais jugo, ela é prazer. Tenho prazer, como amo a tua lei. São mais doces, os teus preceitos são mais doces do que o mel. Aqueles favos de mel. Então não é que ele foi liberto da Torá, ele foi o quê? Liberto daquele peso que a lei dava por causa das suas paixões pecaminosas. Agora, olha só, agora que você foi liberto da lei, você está morto para aquilo a que estávamos sujeitos. O que você estava sujeito? Volta aqui. Paixões pecaminosas. Não é a lei. Você estava sujeito às paixões pecaminosas. Então, de modo que servimos em novidade de espírito e não olha aqui, ó. Caducidade da letra. Além dele não ter a letra, a Torá escrita no coração dele, ele também não entende o mandamento como o princípio do mandamento. Ele aprende só a literalidade. A letra. Que diremos, pois? É a Torá pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então eu sei que eu não posso fazer.
Eu sei que é errado, graças à lei. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. O pecado, usando o mandamento, despertou a concupiscência. O pecado faz isso. Se você está em pecado, quando falam para você que não pode, é aí que você faz. É ou não é? Você já está com a natureza não muito boa, aí fala para você, só não faz isso não. Aí que aquela inclinação do mal vai levar o camarada a fazer mesmo. Despertou em mim com a consciência da carne, porque sem lei não há pecado. Sem lei está morto o pecado. Só não vai existir mais lei quando não houver pecado. Você peca? Não. Seja honesto. Você nasceu de novo, mas você peca? Então existe lei. No dia que você não tiver como você pecar mais, aí não vai precisar mais de ter lei. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, quando Paulo começou a ter contato com a lei de Deus, ele começou a ter o quê? Contato com os preceitos. Os preceitos reavivam o pecado, que mostram para ele o que é pecado, e ele entende o quê? A consequência da desobediência, que é a morte. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que o mesmo se me tornou para a morte. Olha aí, ó. Ele está carnal. Está estudando a lei e é crente carnal. O mandamento está sendo para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Quem enganou foi o pecado, não foi o mandamento. Por conseguinte, a Torá é santa, o mandamento de Deus santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Quando a Torá está escrita no lugar certo, ela não é morte na sua vida mais. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, não matarás. Você vai lá e mata a reputação do irmão. O pecado usou do mandamento para quê? É o pecado. O pecado usa do mandamento para se revelar como pecado. Por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado. Quem realça o pecado é a lei. Eu acho que isso não tem nada a ver. O que a Torá diz? O que a Bíblia diz? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual. A lei é espiritual, a Torá é espiritual. Bom, para terminar, o verdadeiro intuito da Torá é para que você não viva de acordo com o pecado. Se você vive em boas obras de justiça, você é livre. Conceito de liberdade. É fazer o que eu quiser, Mateus. Não, esse não é liberto, esse é preso. Liberto é quando você o quê? Tem domínio sobre a sua carne. Aí você é livre. Se não tem nada que te domina, você é livre. Se o pecado está te dominando, você é livre? Não é. Se eu domino o pecado, eu sou livre? Sou. Ele não me controla. Livre, você é livre quando você controla as suas próprias inclinações. Quando nada foge do controle na sua vida. Olha só o que Tiago escreveu. Mas aquele que considera atentamente na Torá perfeita, a Torá da liberdade, e nela persevera, não sendo só um ouvinte negligente. Aí, ó, a turma do estudo aí, ó. Mas operoso praticante, esse será bem sucedido no que realizar. Por que Tiago usou essa expressão Torá da liberdade? Porque ele tirou lá de Êxodo 32:16. Deus fala assim, a lei, a Torá, era o quê? Era Herut alaluchot, liberdade em tábuas. Só que o tradutor não sabia se era Harut, esculpida, ou Herut, liberdade. Tiago lembra você da escrita correta, é liberdade. Êxodo 32:16 diz que a lei de Deus era o quê? Liberdade em pedras. Herut al-haluchot.
Porém, diga, porém, tem muita gente aí estudando a Torá e não é liberto. Tem ou não tem, pessoal? Ah, tem. Você vai entrar no YouTube aí, você vai ver. Você vai ver. O chapéu tá preto, a barba tá grande, tá tudo certinho, mas a vida mesmo que é boa, tem muita gente estudando a Torá e que não é liberto. Tem muita gente que estuda a Torá que é preso nos mesmos tipos de pecados há anos. Tem muita gente que é versado na Torá, sabe ler hebraico, que fica cometendo o mesmo pecado, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Está servindo de vida essa lei de Deus na sua vida? Não, está servindo de morte, que é por causa dela que você é acusado. Tem muita gente estudando e não sendo livre. Muitos aprendem os preceitos divinos e não mudam de vida, não andam em boas obras, não abençoam o próximo. Ou seja, a Torá por si só não é o fator determinante, mas sim o Espírito de Deus. A Torá não é o fator determinante. Se fosse assim, todo mundo estudava a Torá, estava cheio do Espírito, e não está. Então o fator determinante é o Espírito. Agora, vamos juntar a equação que eu comecei lá no início. Quem habilita esse Espírito a escrever a Torá no coração do homem? Dando força para dominar a carne. Quem é que faz isso? Quem é que... agora vai fechar a equação. Yeshua, vida e Torá. A Torá deu vida, mas a Torá por si própria não dá. A Torá tem que estar no coração. E quem é que escreve no coração? O Espírito. Você já sabe, o Espírito de Deus escreve a Torá no coração do homem. E quem é que faz o Espírito de Deus escrever a Torá no seu coração, meu irmão? Porque a Torá do Espírito da vida, através de Yeshua. Através de Yeshua. Te livrou, Romanos capítulo 8, a Torá do Espírito que dá vida, através de Yeshua, te livrou da Torá do pecado e da morte, que é o quê? Deuteronômio 28, pode pôr aqui na tela. Você estava só estudando e sua vida só piorando. Não entendeu o elemento aí fundamental, a chave de tudo, Yeshua. Ele faz com que a Torá, pelo Espírito de Deus, seja escrita no seu coração. Então, a Torá do Espírito que dá vida, que é a Torá ideal, né? Que Deus quer. Através de Yeshua, te livra da Torá do pecado e da morte, porque o que for impossível a Torá, olha aí, gente, entenda o apóstolo Paulo, por quê? Porque estava doente pela carnalidade. Isso aqui é o texto original. Parênteses não é meu, não. O que foi impossível a Torá, porque ela estava enferma pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Mateus, pode voltar para mim. Eu estudo a Torá. Eu estudo a Torá. Mas a Torá não muda a minha vida. Eu estudo os preceitos, eu estudei o hebraico, eu estudo os midrashim, eu estudo Mateus, eu leio os comentários rabínicos, mas minha vida não está mudando. Sabe por quê? Porque o pecado na sua vida deixou essa Torá doente. E quando ela fica doente, ela fica fraca, ela fica ineficaz. Paulo falou aqui, a Torá do Espírito da vida, o que foi impossível a Torá, por que foi impossível a Torá? Porque ela estava doente, ué. Quem contaminou a Torá? O vírus da carnalidade. Contaminou a Torá, ficou doente, ficou fraca, ficou inoperante, ficou atrofiada. Está só na sua mente, não migrou para o coração, ficou lá. Deus deu a solução para o problema
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e Yeshua se tornou pecado por sua causa, mesmo sem ter pecado. E com esse ato, Deus condenou na carne, através do sacrifício de Yeshua, o pecado, a fim de que o objetivo da Torá se cumprisse em nós. 2 pontos. Qual é o objetivo da Torá? Por que Yeshua faz com que o Espírito escreva a Torá no seu coração? Qual é o objetivo da Torá? Que você não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. É para isso que existe a lei, gente. Para que você ande de acordo com o Espírito. Para que você não obedeça às vontades da carne. Uma coisa é saber o que não agrada a Deus, outra coisa é ter força para não fazer o que desagrada a Deus. Você está entendendo que é o conjunto? Sem Yeshua não funciona, a equação não fecha. Yeshua, aquele que vai te dar força para você dominar a sua carne, porque ele planta o Espírito de Deus em você. Então agora, além de saber o que não agrada a Deus, você tem força para fazer aquilo, que antes você não tinha. Antes você até sabia que não agrada a Deus, mas você não tinha força, a lei estava enferma. Porque os que se inclinam, yetzer hará, inclinação para o mal, os que se inclinam, a linguagem rabínica de Paulo, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É a regra universal. Yeshua usa espécie de árvores, para aplicar a mesma regra. Pode a figueira, pode. Na casa do meu pai lá tinha um limoeiro lá. Pode o limoeiro da manga? Pode a bananeira da figo? Os rabinos usam a mesma premissa. Um pouquinho depois de Yeshua, eles diziam o seguinte: pode a andorinha voar com um bando de águias? Você já viu isso? Andorinha voando com águia? Tem uma coisa errada aí, né? Você já viu andorinha voando com águia? Você já viu hiena, amiga de leão, andando junto com o leão? Você já viu rato, amigo de jiboia, de cobra? Rato anda com rato. Leão anda com leão. Andorinha voa com andorinha. Tubarão nada com tubarão. Semelhante se? Quem cogita das coisas do Espírito se inclina naturalmente para as coisas do Espírito, das coisas que são de Deus. Quem se inclina para as coisas da carne, naturalmente vai querer andar com quem? Com quem também se inclina com as coisas da carne. Ô, gente, isso é batata. Isso é batata. Você analisa a temperatura espiritual de um líder, é pelas pessoas que seguem. Rato anda com rato. Rato anda com rato. Rato não anda com gato. É pela temperatura espiritual do seguidor, dos discípulos, você sabe a qualidade do mestre. Você sabe se o mestre é mestre ou se o mestre é falso mestre. É pelo discípulo. É fato. Mateus capítulo 7, o final do Sermão da Montanha. Naquele dia, muitos virão e dirão. Naquele dia, que dia que é esse? Que dia que é esse naquele dia? No dia do juízo final. Muitos virão e dirão: Senhor, Senhor. O que é isso, Senhor, Senhor? Você sabe? Por que essa expressão Senhor, Senhor? Está falando para Yeshua, né? Senhor, Senhor. Gente que adorava Yeshua. Senhor, Senhor é uma expressão de adoração. Adonai, Adonai, El Rahum Vechanun. É a adoração. Então muitos virão e falarão o quê? Senhor, Senhor, em teu nome
Não temos profetizado? Deixa eu falar antes, no 21, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Onde é que você descobre qual é a vontade do Pai? Está falando aqui, quem vai entrar no reino é quem faz a vontade do meu Pai. Onde você conhece a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? É de Mateus Apocalipse ou é de Gênesis Apocalipse? Toda árvore, ele fala antes, né? É o que eu falei para vocês. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Muitos virão e dirão: Senhor, Senhor, não temos profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi o quê? Face a face. Quer dizer aqui em público, né? Nunca vos conheci. Nunca te conheci. Fique perto de mim, não, você não pertence aqui, não. Você tinha que estar lá, aqui não. Seu lugar não é aqui, não. Afaste-se. Vocês que praticam a falta de lei. Iniquidade quer dizer anomia, sem lei. Aqueles que viviam como se, desprezando as leis de Deus. Como se não tivesse lei. Aqui, ó. Olha eu falando Deuteronômio para vocês aqui. Viver como se não tivesse lei. Ele faz... Ele namora, ele casa, ele emprega como se não existisse lei. Tudo é da cabeça dele. Mas está servindo a Jesus. Está servindo, está fazendo a obra, está evangelizando, está profetizando, está curando. Mas não, lei não existe. Aqui eu ajo como eu quiser. Eu como de tudo mesmo, eu escrevo tudo mesmo no corpo, eu faço o que eu quiser, eu durmo com a minha namorada. É isso aí. E glória a Deus! Vai chegar lá? Senhor, você é quem mesmo? O dia mandaram para mim: Mateus, você tem medo do vírus chinês? É chinês, né? Desculpa, mas é chinês. Você tem medo do vírus chinês? O que você tem medo? Tenho medo de ouvir isso aqui. Vírus chinês não me assusta, não. Meu medo é ouvir isso aqui. É ter dedicado uma vida inteira, no final, achando que eu vou ganhar medalha de ouro, chegar e falar: seu lugar não é aqui. Isso deveria te dar temor. Quando vivemos uma vida em desobediência a Deus, sendo escravos das paixões da carne, a Torá de Deus não consegue gerar vida na gente. E você não consegue viver segundo o Espírito. Podemos até estudar a Torá e conhecer o que agrada e o que não agrada a Deus, mas o pecado em nós contamina esta Torá do conhecimento e faz com que ela não tenha eficácia alguma. Ah, mas fulano aparece no YouTube, ele sabe a Torá. Agora você está entendendo. Ah, mas ele sabe, ele tem conhecimento, ele tem centenas de milhares de seguidores. Mas tem fruto. Qual que é o fruto que a árvore dele está produzindo? Ah, Mateus, eu não sei não, aparece só lá na internet. O cara não tem congregação, não? Não. Ele fala que ele é rabino. Mas quem ordenou ele? Ele mesmo ordenou ele. Ele mesmo. Amém. Através do sacrifício de Yeshua, só através do novo nascimento pelo Filho de Deus, essa Torá pode ser escrita na nossa mente, no nosso coração. Ou seja, a nossa consciência é moldada sobrenaturalmente com os princípios e valores do reino. Agora, a Torá se tornou espiritual, porque Yeshua
entrou na nossa vida e ela verdadeiramente vai gerar vida, porque agora você vai ter condição de cumprir a lei da forma correta, aplicando o seu princípio em todos os aspectos da sua vida. Só com Yeshua, meu irmão. Quando Yeshua nos dá o Espírito de Deus como penhor da sua promessa, Ele nos dá poder de dominar a nossa carne e de não mais nos inclinarmos a ela. Agora nós podemos nos dedicar às coisas que são do Espírito. Agindo dessa forma, não andaremos mais segundo a carne, mas em boas obras da Torá espiritual, tendo vida e santidade e refletindo o maior aspecto do caráter de Yeshua, que também é o caráter de Deus, que é o amor. Nós vamos orar agora. E eu quero te convidar a tomar essa decisão diante do Eterno. Não é uma repetição, não é uma oração que você repete, não é um local que você vem, não é isso. É uma decisão sua. É algo entre você e o Eterno. Você que está me assistindo aqui, que tem o conhecimento da Torá, que até gosta de estudar, que vê Deus esses preceitos, mas esses preceitos não têm gerado vida em você. Pelo contrário, está prejudicando a sua vida. É hora de você convidar Yeshua a fazer morada na sua vida, escrever essa lei no seu coração. Porque ela está sendo para você uma Torá da morte. Ela não está gerando vida. O judaísmo está gerando em você morte, não está gerando vida. As tradições estão gerando em você morte, não estão gerando vida. Tudo que poderia estar te abençoando está te prejudicando. Por quê? Porque você está sem o Espírito de Deus. Você está fraco. Não está conseguindo dominar aquilo que tem te prejudicado, que tem te controlado. Eterno nosso Deus, nós te agradecemos por esta beleza que é a Tua palavra, Senhor, os apóstolos, o Teu Filho Yeshua, que escreveram cheios do Teu Espírito. E nos confirmaram as palavras dos profetas que o Senhor escreveria a Tua Torá nos nossos corações. Sabemos que através do Teu ungido, do Teu Filho Yeshua, que essa Torá pode ser escrita pelo Espírito de Deus nos nossos corações. Yeshua habilita o Teu Espírito em nós, Senhor. Yeshua faça com que sejamos moradas deste Espírito. Pai, agora, baseados na Tua palavra, nós agora clamamos que todos aqueles que estão nos assistindo, que estão com algum problema com o pecado, estão acorrentados ao pecado, estão acorrentados a práticas pecaminosas, a pensamentos impuros, aqueles que não conseguem se libertar, aqueles que sabem o que seria certo, mas não conseguem andar no caminho da justiça. Pai, eu oro agora e intercedo por estes, que eles admitam a incapacidade, clamem agora por uma intervenção divina, que convidem ao Pai, junto com Yeshua, para que venha fazer morada no coração, e para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. Porque quando o Espírito do Senhor habita em nós, nós não podemos cogitar com as coisas da carne. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós não cedemos à carne, porque temos a força para dizer não ao pecado. Quando o Espírito Santo habita em nós, a Torá, o conhecimento que nós adquirimos, se torna para a vida e nos restaura. Por isso venha, Eterno, com o poder da restauração que o Teu Filho conquistou ali no madeiro. E vem trazer mudança, restauração, novo nascimento, mudanças de vidas e de destinos. Para que possamos frutificar, dar bons frutos. Para que possamos expressar o maior aspecto do Teu caráter, que é o amor, Senhor. Que possamos andar em obediência e seguindo o exemplo do Teu Filho. E para que naquele dia possamos ouvir as palavras: servo bom e fiel, entra no teu deleite. Obrigado, Pai.
Em nome do teu Filho que nós oramos. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.